Olá, queridos amigos, todos bem? Eu gostaria de conversar com vocês a respeito do concurso de agentes, legal? Eu não vou explorar tudo, eu vou explorar só um ponto que eu acho que é muito importante, legal? Por quê? Porque às vezes, dependendo do concurso, se a organizadora... o concurso para a Polícia Civil, agente de telecomunicações, basta a gente conversar em sala de aula, a diferença entre autor e partícipe, isso basta. Mas você que vai prestar outros concursos, maiores, etc., é evidente que é importante você saber isso que a gente vai conversar nesse exato momento, legal? Então, senhores, você sabe que o concurso de pessoas é quando o crime ele é praticado por mais de uma pessoa. Legal? Até aqui? Então pode ser plurissubjetivo, que é aquele que necessariamente é praticado por mais de uma pessoa, o concurso é necessário, e unissubjetivo, é aquele que é praticado por uma pessoa, mas eventualmente por mais de uma. Legal? Unissubjetivo, eventualmente por mais de uma, concurso eventual, e plurissubjetivo. Plurissubjetivo é aquele que necessariamente é praticado por mais de uma pessoa, concurso necessário. Legal. Você sabe que a regra geral, pessoal, o autor é quem pratica o ato executório, o partícipe é quem colabora. Por quê? Porque o Código Penal, no artigo 29, caput, ele diz: quem de qualquer forma, quem de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. Senhores, quem de qualquer modo concorre para o crime, o legislador está se referindo a quem? Evidente, ao partícipe. Senhores, o professor Rogério Greco, ele sustenta bem, ele disserta bem sobre isso, a obra dele é muito boa, tá? Mas vamos lá, nós temos algumas teorias. O autor é o protagonista da infração penal. Legal? Até aqui. Ele é quem exerce, o Rogério Greco diz, ele é quem exerce o papel principal, senhores. É o protagonista. Esse é o autor. Esse é o autor. Não raro, pessoal, pode receber o protagonista principal, o autor principal, ele pode receber auxílio de pessoas que exercem o quê? Um papel secundário, são coadjuvantes do crime, mas todos são participantes, seja autor, seja partícipe, tá bem? A autoria, senhores, ela é o quê? Uma atividade principal. Se a autoria é uma atividade principal, a participação é uma atividade acessória. Se o acessório depende do principal, só teremos uma participação, tudo certo? Se tivermos um autor principal. Isso é um ponto crucial, legal? Eu só posso participar, um crime, se tiver um autor principal. Então a minha conduta será acessória, a minha participação será acessória e a dele a principal. Muito bem. Para que exista a participação, então, é necessário que exista um autor, certo? Legal. Vai lá no artigo 31 do Código Penal. Artigo 31, vai lá. Vamos fazer a leitura. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Pelo menos a ser tentado. O que acontece, senhores? O sujeito ele tende a entrar na segunda fase do iter criminis. Da terceira fase, perdão. Porque a primeira é a cogitação, é a fase interna. Segunda, a preparação, é a fase externa. Terceira, execução externa. E quarta, consumação. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Terceira fase do iter criminis. Legal? Se eu estiver na fase de cogitação, se eu estiver na fase de preparação, o partícipe ele não vai responder. Legal? Até aqui? Muito bem. Agora, senhores, para saber se o partícipe ele pode ser punido, é preciso saber de 4 teorias existentes. É aí que pode cair no seu concurso.
4 teorias existentes. Então anote aí. 4 teorias. Ah, mas para que eu tenho que saber essa teoria? Para saber se o partícipe pode ser punido. Legal? A primeira teoria é a teoria da acessoriedade mínima. Acessoriedade mínima. Significa o seguinte: haverá participação a partir do momento que o autor pratica o fato típico. Porque entramos na teoria do crime, entra na teoria do crime, a teoria tripartida, por exemplo, fato típico, antijurídico e culpável, não é? Teoria quadripartida, fato típico, antijurídico, culpável, punível, não é? Legal. Então voltando, primeira teoria, acessoriedade mínima. Haverá participação a partir do momento que o autor, o personagem principal do crime, pratica um fato típico. Legal? Por exemplo, eu ajudo o autor a furtar. Só que o autor, ele está furtando em estado de necessidade, ele está desesperado para saciar a fome. Ele praticou um fato típico, só que não antijurídico. Ele praticou o acobertado da excludente, estado de necessidade. Eu, coadjuvante do crime, vou responder? Vou responder. Por quê? Porque a acessoriedade mínima, o partícipe ele só vai responder se o autor praticar um fato típico. O sujeito praticou um fato típico. A segunda teoria, acessoriedade limitada. Haverá participação a partir do momento que o autor pratica um fato típico e ilícito. Típico e ilícito. Esse exemplo que eu acabei de dar, o sujeito furtou em estado de necessidade, eu, partícipe, não irei responder. Por quê? Porque o fato não é ilícito. A conduta do autor é típica, mas não é contrária ao direito. Logo, eu não vou responder. Legal? Terceira teoria, acessoriedade máxima. Haverá participação se o autor praticar um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Senhores, beleza? Até aí? Se o autor atuar por erro de proibição, por exemplo, do artigo 21, ele não é culpável. Logo, eu não vou responder. Beleza? Então, só voltando. Acessoriedade mínima, basta o autor praticar um fato típico. Acessoriedade limitada, o autor tem de praticar um fato típico e ilícito. Acessoriedade máxima, o autor tem de praticar um fato típico, ilícito e culpável. E hiperacessoriedade, que é a quarta teoria, teoria da hiperacessoriedade, o autor, personagem principal, tem de praticar um fato típico, ilícito, culpável e punível. Para o partícipe responder, o personagem principal tem de praticar um fato típico, ilícito, culpável e punível. Legal? Então, acessoriedade mínima, fato típico. Acessoriedade limitada, fato típico e ilícito. Acessoriedade máxima, fato típico, ilícito e culpável. Hiperacessoriedade, fato típico, ilícito, culpável e punível. Legal? Até aqui? Isso é muito importante. Agora, qual teoria, né, a doutrina adota? Senhores, a doutrina majoritária entende que para o partícipe responder, tudo certo? O autor deve praticar um fato típico e ilícito. Típico e ilícito. Que teoria que a gente se refere? A teoria da acessoriedade limitada. A segunda teoria. Legal, pessoal? Um grande abraço, até a próxima, sucesso, tchau!